Olá pessoal, boa noite. Nós estamos felizes por mais uma vez estar aqui com vocês. Grato sempre a Deus pela oportunidade de preparar mais um material, mais um podcast, o podcast da Primeira Igreja Evangélica dos Irmãos no Pará. E hoje nós temos um assunto muito especial para conversarmos com vocês, apresentar para vocês, né, e tirar dúvidas, edificar sua vida também. E hoje, para conversarmos sobre esse assunto, nós temos nosso amigo, irmão, Ricardo Araújo, né? E nós estamos felizes pela presença dele, pela disposição de estar conosco, tá, Ricardo? E se apresente para nós aí, quem é Ok. o Ricardo, de onde Ricardo vem, para onde vai. Ok, boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse mais um episódio aí do podcast. Quero parabenizar pelo incentivo. Bem, eu sou o Ricardo Araújo, eu faço parte da Igreja Evangélica dos Irmãos, já aí pelos mais de 30 anos, né? Eu me converti na Igreja dos Irmãos, eu tinha 14 anos, hoje estou beirando aí os 50 anos e a gente está aí nessa caminhada, tá? Eu sou casado com a Sami Minoa Araújo. Nós temos 3 filhos homens que já estão aí encaminhados, né? Cada um seguindo o seu rumo. E a gente está lá naquela fase do ninho vazio, né, aproveitando aí a nossa liberdade, né. Então, eu atualmente sou presidente da nossa convenção nacional, já servindo ao Senhor, servindo às igrejas dos irmãos através da convenção nacional. Também a gente coordena o nosso instituto bíblico, que a gente chama de o ITG, Instituto Teológico Graça, da Sim. nossa igreja, e a gente coordena aí os cursos e os professores e as aulas. E claro, a gente serve na nossa igreja local também, a Igreja dos Irmãos do Bairro Jardim. A gente serve lá não como pastor, o pastor da nossa igreja é o pastor Bernardo, e a gente serve lá ajudando na igreja, fazendo parte da diretoria, dando aula, dando estudos e servindo ao Senhor, graças a Deus aí todos esses anos. Ótimo. Falou assim que agora vocês estão curtindo a liberdade, né? Curtindo a liberdade, o ninho vazio, né, o pessoal É, fala, né. mas tem tanto trabalho para fazer que tira a liberdade. É, mas pelo menos, né, a gente tem essa liberdade que com os meninos em casa a gente tinha que É, na tratar de verdade. outras coisas, né. Tá Mas certo. que bom. Moram por perto de vocês, os filhos? Sim, sim, todos estão morando perto da gente, 2 já casaram, já tem até neto, já sou até avô, né. Um dia desse estava adolescente, agora já sou avô, né, passa muito rápido, né. Mas eles Verdade. moram por perto, a gente sempre tá junto com eles. Tudo bem, Ricardo. Mais uma vez, obrigado Tá por bom. sua disposição. E o assunto, né, como eu falei, é um assunto especial, um assunto muito bom para se conversar, importante também para a Uhum. comunidade de crentes, né, que é sobre escatologia. Então, escatologia tem uma gama de coisas para se conversar, né. Se o pessoal estiver dispostos aí, a equipe, a gente vai até meia-noite. Eu por mim estou aqui à disposição. Mas assim, então esse é o assunto de hoje, né, falar sobre escatologia diante dos eventos que têm acontecido, né, tanta Uhum. coisa, tantas informações que o Sim, pessoal tem, a gente tem ouvido por aí, assistido sobre que fala sobre coisas do futuro, sim. né, do que vai acontecer com a humanidade, então, eu acho que é um momento muito propício para nós falarmos sobre isso, né. Uhum. Então no seu ponto de vista, assim, por que é importante falar sobre os eventos futuros na igreja, nas igrejas locais? Uhum. Ah, bem, escatologia é um tema que eu gosto muito de falar, né. A gente fala sobre outros temas, mas a questão de escatologia, a questão, do fim dos tempos, eu lembro que, desde quando eu me converti, eu já procurava saber, né. Eu acho que é importante, pastor Daniel, falar desse tema, hoje, não só pelas coisas que têm acontecido aí no mundo, Sim, mas, porque também há muita confusão sobre isso, né, há muita confusão. E as pessoas hoje, quando surge algum evento, qualquer evento mundial,
a tendência das pessoas é ficar perturbada, alguns ficam com medo, alguns começam a especular, então é um tema importante sim, com certeza, para gente conversar, para a gente debater, e é algo que nos traz paz, pelo menos para mim, né, Sim. eu fico muito em paz com as coisas que acontecem no mundo hoje, exatamente por causa da escatologia que nós temos. Então você falou sobre a questão de isso traz muita confusão, Muita né, confusão. esses assuntos e, quais, assim, os motivos que você vê dessa confusão? Uhum. É, hoje, ah, com a questão da internet, a questão das mídias, a questão da própria rede social, a gente tem muito acesso a a informações, né. E a confusão, na verdade, é porque cada grupo, cada igreja, cada denominação tem a sua linha de interpretação, né. E quando a pessoa não segue uma linha e ele começa a fazer essa misturada, é daí que vem a confusão, né. Hum, Tem alguns que têm uma linha têm linhas bem definidas, eu digo que a igreja dos irmãos tem uma linha de escatologia bem definida, eu falo isso, né. Tem outros grupos que não pensam como nós, não têm a mesma interpretação dentro da escatologia, mas que são bem definidos, eles ficam em sim. paz com isso lá. Agora, quem não tem essa linha definida faz a salada, né, faz a mistura e aí vem a confusão. E fora aqueles que não tem nenhuma, né, e pega um Sim. pouco daqui, dali, inventam. Então é daí que vem a confusão toda, né, dentro da escatologia. Então a tendência, assim, dos grupos novos, né, de movimentos religiosos, né, de quando a gente fala, assim, das igrejinhas que vão surgindo, né, Sim, então a tendência delas é sempre misturar as coisas, né. é. Mas no fundo tem uma base, mas sempre bem misturado às vezes, né, é isso? É bem misturado, as igrejas tradicionais, as igrejas que já têm uma certa base, raiz, não os grupos que vão surgindo, eles têm uma linha que eles seguem, né. E a questão desses grupos menores que eu vejo é porque faz essa misturada, né. Traz um pouco daquilo que a sua igreja, da onde ele saiu, né, que já tem uma base, e aí mistura com outros grupos e ainda põe aquilo que ele acha que deveria ser. E aí a confusão fica armada. Então, você citou a questão, assim, de cada grupo de igrejas, né, como a gente pode falar, as denominações, tem sua linha teológica de interpretação, né, dos eventos. Sim, A Igreja dos Irmãos também não é diferente, né, você com colocou bem certeza. esse ponto, né, temos bem Uhum. definido. Então eu poderia fazer, assim, um resumo pra gente Sim, com certeza. de como a Igreja dos Irmãos pensa sobre os próximos eventos do futuro? Uhum. Quais são esses eventos e a ordem deles, por É. favor? Isso é importante. A Igreja dos Irmãos, como eu falo, para mim a Igreja dos Irmãos tem uma linha, dentro da escatologia bem definida, Sim. principalmente da questão dos eventos. Então, para nós hoje, olhando daqui para frente, né, o que que nós cremos que virá? Virá o evento chamado o arrebatamento da igreja, Sim. onde a igreja será tirada, né, desse mundo. Após o arrebatamento da igreja, nós cremos que a figura de um personagem muito conhecido, temido, vai surgir, que é chamado Anticristo, o Anticristo. E então, aqui nesse mundo, vai acontecer o que a gente chama de a tribulação ou a grande tribulação, que é um período de 7 anos, né, onde Deus vai julgar esse mundo. ah, e depois da tribulação, nós cremos que vai ser a segunda vinda de Jesus, então nós já cremos, já dá para entender que nós cremos na segunda vinda em 2 etapas, como nós Hum. falamos, o arrebatamento e a segunda vinda propriamente dita, que é após a tribulação, onde Jesus vem para esse mundo, ele vai, defender o seu povo, que é os judeus, e a gente vai falar isso, a nação de Israel, né. E após isso, então, há o julgamento das nações, há algumas ressurreições e a implantação do milênio. Milênio, um período de 1000 anos, né, que nós cremos que será um período literal, onde Jesus vai estar reinando nesse mundo a partir de Jerusalém. Após isso, após esse período de 1000 anos,
Então, Satanás vai ser solto, porque no início do milênio ele é preso, então ele é solto e ele consegue arrastar uma multidão para o que a gente chama de a última batalha, que não é o Armagedon, Sim, que seria a última batalha final, onde eles são derrotados, né? Há o julgamento, então, do chamado trono branco, onde os ímpios vão ressuscitar e vão ser julgados, lançados para o lago de fogo, que é o último estágio, não o estágio não é o inferno é um lugar temporário, e o lago de fogo. E depois disso, o novo céu, nova terra, a nova Jerusalém e o estado eterno. Então, esse é um resumo, um resumão mesmo daquilo que a sim. gente crê dos eventos daqui para frente. E dentro desses eventos, né, tem, assim, muitos pormenores para se falar, né. Muitos pormenores. É nesses pormenores que também acontecem muitas confusões, É, exatamente. É, se é literal ou não, sim, né, exatamente. a ordem que vai acontecer. É, porque se você tem essa visão, esse panorama, você consegue encaixar os eventos, Sim, principalmente a questão do livro de Apocalipse, né. O livro de Apocalipse, ele não é um livro difícil. Eu falo para os meus alunos, quando a gente estuda Apocalipse, o livro de Apocalipse, a questão do Apocalipse é como você entra nele. Então, como você entra, que tipo de interpretação, que tipo de linha que você tem, é que você vai interpretar o livro de uhum, Apocalipse. sim. Então isso ajuda, né. E a nossa interpretação, a Igreja dos Irmãos, é muito legal, porque a gente consegue encaixar os eventos de Apocalipse dentro dessa visão mais macro aí que eu falei. Ah, legal. E aí falando sobre, você citou no começo a questão do que tem acontecido no mundo e você até fica muito em Uhum. paz, Sim. né, é a forma que a gente pensa, né, então nos deixa confortáveis, sem preocupação, com o que vai acontecer. Então, falando sobre catástrofes e fim do mundo, nessa Uhum. temática, né, que hoje, quando Sim. acontece alguma coisa, eu recentemente tenho ouvido sobre isso, né, aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul. E aí começa a surgir os personagens, Uhum. né, "Olha, o fulano falou que, teve uma profecia, fulano deu uma profecia do que ia acontecer. Não, já tinha sido falado antes, um profeta tal, pastor tal". Aí começa a surgir todas essas questões. E tem muitas pessoas que são influenciadas, né, Sim. sobre essa questão do catástrofe e fim do mundo. Então, a as pessoas elas sempre elas associam. Aconteceu Uhum. alguma situação, né, uma tragédia, ou seja ela local, seja ela nacional ou mundial, as pessoas pensam logo na questão do fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo. E aí, qual a relação então, como é que a gente pode falar para as pessoas com relação a isso, Uhum. segundo o que nós cremos, né? "Ah, aconteceu lá no Rio Grande do Sul", e as pessoas estão preocupadas com o fim do mundo, Sim, né, você já então, o está que é que a gente chegando. pode falar para eles sobre isso? É o fim do mundo ou não? Não, não é o fim do mundo. Quando a gente tem uma escatologia bem definida, a gente sabe o que tá daqui para frente, o que vai acontecer daqui para frente, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela é bem clara em relação a isso, a gente fica em paz com essas coisas, né. Porque, como eu falei, para nós que, eu falo nós da Igreja dos Irmãos, para nós o próximo evento a próxima profecia Uhum. escatológica é o arrebatamento. Então, em não acontecendo o arrebatamento, tudo que está para frente não acontece, né. Então, eu lembro quando a gente passou recentemente por um evento mundial aí, a questão da pandemia, né. Sim, E muita gente pensou: é o fim, vai acabar tudo, né, Jesus vai voltar e tudo mais". Eu lembro até de uma senhora que eu encontrei, eu costumo brincar com isso. Eu encontrei uma senhora, na rua aí, estava bem no auge da pandemia, né, e a senhora disse: "Olha, Ricardo, vai acabar tudo". Eu digo: "Não, mano, não vai acabar". "Não, tá aí essa pandemia, essa coisa toda, Jesus está voltando, o mundo vai acabar". Eu digo: "Minha irmã, não vai acabar, tem muita coisa para rolar ainda, né". sei.
Aí eu brinco e até pensei, eu digo: "Olha, não vai acabar, mas eu acho que a senhora deve acabar e tá aí na rua sem máscara, não quer se vacinar e tudo mais, né". E passou, né, não passou a pandemia, todo mundo esqueceu, basicamente Sim, esqueceu, aí veio o quê? Logo depois da pandemia, você lembra, veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, né. isso. "Ah não, De novo, a mesma conversa, né. agora acaba, agora a Rússia, bomba nuclear, guerra, atômica", eu disse: "Não, vai passar, vai passar". Aí passou. Aí depois veio o quê? A guerra lá com Israel. Israel. "Ah não, agora mexeu com Israel, agora o relógio de Deus, né, tá aí", né, e passa, né. Então a gente quando eu digo que quando a gente tem uma escatologia, definida e sabe o que que tá para frente, Sim, né, porque até o fim tem muita coisa para rolar. Tem arrebatamento, tem tribulação, tem volta de Cristo, tem 1000 anos de milênio, tem trono branco, e depois é que é novo céu, nova terra. Então, eu costumo dizer, as pessoas perguntam: "E essas coisas que acontecem, isso são sinais?" Tem aquela coisa do aham, princípio das dores, né. sim, "Ah, isso é os princípios das dores". Olha, eu sinceramente, eu não creio que sejam sinais. "Ah, mas como assim? O que vai acontecendo?" Eu gosto de pensar que isso são eventos. Claro que essas coisas é sendo formado o palco para as coisas que vão vir sim. para o futuro. Isso a gente não pode descartar, né. Agora dizer que, qualquer coisa que acontece no mundo já é o fim, não. Tem muita coisa para rolar, né. Sim, eu já conversei também sobre isso, porque para a pessoa falar assim: "Ah, é fim do mundo", mas fim do mundo é um evento, Deus vai Aham, transformar, né, novos céus e nova terra. exato. Então quando vai acontecer isso? E aí eu como é verdade, a gente não precisa se preocupar se a gente tem essa ideia, né, essa visão. Sim, Não, fim do mundo é lá quando depois passar isso, 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 aí lá no final vai acontecer o fim do mundo, desse mundo, né. exatamente. Então a gente não E fica e preocupado, e né. ainda tem a questão que essa questão de fim do mundo, por exemplo, o que é o fim do mundo para o judeu, né, para a nação de Israel, quando a gente fala. A nação de Israel, eles não esperam o céu, eles não esperam o arrebatamento, a nação de Israel espera a volta do seu Messias, do milênio. Para eles aquilo é o fim que eles Sim, esperam, né, não é uma visão que a gente tem, essa visão do arrebatamento é uma visão da igreja, né. A igreja espera o arrebatamento, mas a nação de Israel, como nação, espera a volta do seu Messias e o estabelecimento do reino, o milênio. Então tá lá para frente ainda. sim. Então até o fim, se a gente for colocar, tem muita coisa para rolar ainda. Israel como nação, né. Israel como nação, O judeu, o israelita que se converte a Cristo, não, muda a não, visão, né. o Tem israelita que hoje se mudar. converte, ele faz parte da igreja. É, verdade. Então, tu tem andado, assim, nas igrejas dos irmãos, Sim, bastante, né, como presidente da convenção, pregando, né, uhum. tendo reuniões, mas também, é claro, convivendo com os irmãos, porque sempre rola um almoço, né, eu já Sim, já com certeza, já a tem gente que já rolar, né. acompanhou, a Tem gente tem que rolar. acompanhado nas fotos aí, mas, assim, nessa convivência, essa conversa sempre surge nessas rodas de conversa, já conversou com alguém com a visão precipitada sobre isso, das igrejas que nós fazemos parte? Pois é, tem esse caso que eu contei dessa senhora que era da igreja dos irmãos. Eu não queria falar, Sim. mas já que derrubou, era uma senhora da igreja dos irmãos, né. E só para você saber, ela passou pela pandemia, né, ela tá aí ainda, né. Ah, mas, com certeza, a grande questão que eu vejo são as confusões. Hum, Até mesmo dentro da igreja dos irmãos, os irmãos não têm esse entendimento dessa corrente que a gente linha teológica, a gente tem arrebatamento, tribulação, segunda vinda, milênio, trono branco, né. Ah, e aí vem as confusões, até porque tem líderes, né, influentes que são pessoas, são homens de Deus que fazem mas que são de outra denominação, outra igreja, que eles têm uma outra interpretação, hum. né. E aí é muito dessa confusão, né. Mas a gente tenta conversar, tenta esclarecer, eu acho que hoje
essa conversa na Igreja dos Irmãos, ela está mais aberta, né, no Assim, até porque eu tenho observado que muitas das tuas pregações nas igrejas é falar de escatologia, né. eu sempre tento colocar algum ponto lá, né, Sim, principalmente a questão do reino, que a gente essa questão do reino, do milênio, que há essa confusão. Mas eu sempre coloco, né, porque, de uns tempos para cá, eh, a gente não ouve muito falar, né, se você parar para pensar, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o arrebatamento? hum, Né, ou sobre a tribulação, uma pregação mesmo de domingo à noite, né. Então, eu creio que de uns 15 anos para cá é que a gente tem começado a falar, né, porque havia essa, esse receio, né, da de corrente, porque outros grupos ensinam de outra maneira, né. Mas, eu acho que hoje olhando, andando na igreja dos irmãos, os irmãos têm, pelo menos na igreja dos irmãos, têm entendido isso, né, sim, sim. um pouco mais. Então, você resumiu, assim, a linha de interpretação da Igreja dos Irmãos Aham. e foi bem colocado, você falou assim, mas tem muitas as outras denominações, né, tem denominações que têm basicamente a mesma interpretação, mas Sim, tem outras que são diferentes, né, pensamento diferente, e muitas aham, pessoas aí, boas de Bíblia, que têm interpretação diferente, né, com que a certeza. gente ouve. Ah, e aí sobre essa questão dessa diferença de interpretação tem uma aquela questão lá do aliancismo e dispensacionalista. Isso. Então a Igreja dos Irmãos, Aham. qual a linha dela nesse sentido? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. E isso é importante, saber, né, porque dependendo de qual linha, falando dessas 2 linhas, ou o aliancismo ou o dispensacionalismo, você vai por um caminho na Sim, interpretação. A Igreja dos Irmãos, ela segue a linha dispensacionalista. Né, ela segue a linha dispensacionalista. O dispensacionalismo, basicamente, claro que tem muitos pormenores, tem o sim. dispensacionalismo moderno, clássico e esses outros nomes. Mas basicamente a questão dispensacionalista são 2 coisas. Primeiro, é em relação à igreja, né, porque quem segue a linha dispensacionalismo faz a distinção entre Israel e a igreja. O dispensacionalista, ele faz essa distinção. Acho que esse aí é o ponto-chave. Seria um ponto-chave, porque, muito da interpretação vai se basear nessa interpretação, Uhum. né, que Israel é um povo distinto da igreja, Israel como nação, Sim, né. E o fato de que Deus, não descartou Israel, né. A própria questão da tribulação, depois do arrebatamento, é para tratar com a nação de Israel. Então o dispensacionalismo, ele faz a distinção entre Israel é um povo, a igreja é um povo distinto. Há promessas para Israel e há promessas para a igreja. O outro ponto, que também é muito interessante, saber, falando da igreja dos irmãos, né, seguimos a linha dispensacionalista, é que a dispensação significa épocas, né. sim. Então, para nós dispensacionalistas, Deus dividiu a história da humanidade em épocas. Basicamente 7 épocas, ou 7 dispensações, né. Aí a gente tem lá a primeira dispensação, que é o tempo da inocência, que é Adão e Eva lá antes da queda, aí vem a consciência, governo humano, vem a lei. Então, para nós hoje, nós estamos na dispensação da graça, ou o tempo da graça, ou o tempo da igreja. Né. Então esse é um tempo que começou quando a igreja nasceu e é um tempo que vai terminar com o arrebatamento, Sim, né. Então Deus aqui dentro dessa dispensação, ele tem uma maneira de agir, que é diferente das outras maneiras lá, né, das outras dispensações. Quando sair a dispensação da igreja com arrebatamento, então a gente entra na última dispensação, que a gente chama de dispensação do milênio, milenar, que são essas coisas para o final aí. Agora, quem não é dispensacionalista é aliancista, né.
Então, os aliancistas não pensam dessa maneira, então não tem nada dessa divisão de era, de dispensação, Sim, né. E para eles, Israel rejeitou Jesus e já era, tudo é a igreja agora. Então promessas que eram para Israel hoje é para a igreja. Então é por isso que para os aliancistas, e o aliancista não crê no arrebatamento, ele crê que a igreja vai entrar na tribulação, porque ele não faz essa distinção entre Israel e a igreja, né. sim, Nós, dispensacionistas, não. A tribulação, ela é a última a semana da profecia de Daniel, das 70 semanas, que, né, que faltam, os 7 anos, e é para a nação de Israel. Aí dentro dessa questão dispensacionalista, a gente fala que a gente é dispensacionalista pré-tribulacionista ou pré-milenista. Ainda tem sim, essas coisas, né? Pré-tribulacionista é porque tem a ver com a igreja e o arrebatamento e a volta de Jesus. A igreja, ela é tirada antes da da tribulação, né? Tem a ver com a igreja e a tribulação. Então, o pré-tribulacionista, ele crê que a igreja vai ser tirada antes da tribulação. sim, Aí tem os mid-tribulacionistas, que crê que a igreja vai entrar na tribulação e vai sair no meio da tribulação. E tem os pós-tribulacionistas, que a igreja passa por toda a tribulação. Então nós somos dispensacionalistas, a igreja dos irmãos, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milena, pré-milenistas, sim, né? O pré-milenistas. pré-milenismo tem a ver com a segunda vinda e com o milênio. Então, nós cremos que Jesus volta antes do milênio. E o fato que nós cremos no milênio literal. Sim, Esses são a- a- sim. as linhas, né? E tem muitas igrejas aí, ah, como nós falamos, né, a questão, assim, de pessoas muito sérias com relação ao estudo da palavra de Deus, Sim, e que vão ter uma visão diferente da diferente. do da de nós da É, igreja dos irmãos, o né. aliancista ele vai pensar diferente, É. né? O aliancista ele Muitos jamais vai concordar com isso que eu estou falando, né? Porque ele é aliancista. já conversou com alguém assim? Ah, com Já certeza, debateu? com certeza. E não tem jeito, eu digo isso, não tem como, né. Ele é aliancista, ele crê assim, ele vai usar os argumentos assim, e é aquela coisa, eu sempre falo assim, alguém pergunta: "E aí, quem está certo?" Sempre vem essa pergunta, né. Sim. "Quem está certo?" Eu digo: "Olha, nós Eu não quero estamos me certos gabar, na hein. nossa" para nós estamos certos, para eles estão certos. E Sim, vamos embora. É por isso que tem, a Igreja dos Irmãos, tem a outra igreja aqui com outro nome, e a gente vai. e continua. E continua assim, né. Tá certo. Olha, mas isso é muito importante, né, porque dificilmente, como você falou, em pregações, dificilmente vão estar sendo usados esses termos, né, Sim, sim, sim. dificilmente. Às Dificilmente. vezes, tem as citações de textos, né, dos eventos, mas, é assim, focar naquele evento na pregação é mais difícil, né. É, por exemplo, falando da Igreja dos Irmãos, É, no eh, contexto de igreja dos no irmãos, né, contexto de pode Igreja falar. dos Irmãos, os pastores da Igreja dos Irmãos, claro que eles seguem a linha dispensacionalistas, né. Então eles não vão falar: "Olha", lá no púlpito, né: "Olha, Sim, nós somos dispensacionalista, nós cremos, somos pré-milenistas". Não vai fazer isso. Mas o que que ele faz? Ele prega aquilo que essa linha ensina. Então quando ele sim, prega sobre o arrebatamento, né, que vai ser antes da tribulação, isso já mostra que ele é pré-tribulacionista. Quando ele prega que a igreja, eh, que Israel, Deus ainda vai voltar a tratar com Israel, né? Então isso já indica que ele é dispensacionalista, né? sim. Então na pregação, eu falo isso para os meus alunos. Eu disse, eu estava ensinando o livro de Apocalipse, o livro mesmo, né? Não necessariamente escatologia, mas que envolve também, né? Claro. Mas o livro, eu disse, olha, vá lá no YouTube, né, pode falar YouTube, né, não vai cortar, né. Vá lá e coloque assim, pregação no livro de Apocalipse e joga lá. Não olha o nome do pastor, não olha o nome da igreja que ele é, só ouve. Porque você ouvindo ele, você já vai saber se ele é aliancista, se ele é dispensacionalista, se ele é pré-milenista, se ele é pós-milenista, se ele é pré-tribulacionista, se ele é mid. Então, aquilo que ele fala, você já consegue identificar.
Agora, o problema disso é que tem uns que não sabem nada e faz uma misturada, aí você já diz: "Ah, esse aí Até quem é está eclético". assistindo também, né. Se não tem essa Exatamente. base definida, né, vai É, ter confusão. exatamente. Mas dá Sim. pra gente perceber claramente, né, por exemplo, se você ouve uma pregação sobre a igreja e a tribulação, se o homem começa a falar: "Pois é, lá então, os irmãos, a igreja, o anticristo vai vir, vai colocar o 666 e vai perseguir a igreja", então eu já sei que ele jogou a igreja dentro da Já tribulação, eu já sei que ele não é dispensacionalista, ele é aliancista, né, ele é aliancista, porque ele jogou a igreja lá. Então, por aliancista, Israel não tem mais, a nação de Israel já era. sim. Aí você tocou no assunto do arrebatamento, né, Uhum, pré-tribulacionista, né, que é arrebatamento antes da tribulação. E a isso, igreja dos irmãos crê no arrebatamento nesse isso. sentido. E o que acontecerá então com a igreja depois do arrebatamento, depois dela ser arrebatada? Sim, ok, uma boa Para onde ela pergunta. vai? Aham. Do que ela vai estar participando? Tá, vamos lá. Então, daqui para frente, a próxima profecia não é pandemia, não é cometa, vindo para a Terra, não é enchente, não é nada, é o arrebatamento. Sim. Apesar dessas coisas algumas Que é acontecerem, né, palco guerra, é, essa que catástrofe sempre vai estar acontecerem, né, acontecendo, sim. sempre vai estar acontecendo, né. Claro que aí você fala: "Ah, as coisas vão se intensificando e tudo mais". Não, é porque a gente tem o homem joga a bomba lá e com a tecnologia a gente já sabe na hora, né. Mas enfim, então no dia do arrebatamento, que para nós o arrebatamento é algo também iminente que a gente fala, ou seja, a gente não sabe quando será o arrebatamento, pode ser agora, pode ser essa noite, pode ser daqui a 1000 anos, 100 anos, 1 ano, a gente não sabe. Por isso a Sim, necessidade da gente estar sempre vigiando, né. Mas em acontecendo o arrebatamento, a igreja então é tirada desse mundo, a noiva de Cristo, né. Jesus ah, como noivo, eu gostei de algo que um dos alunos que eu estava dando aula falou, né, ele disse: "Ricardo, qual é o noivo que ia querer que a sua noiva ficasse num momento desse de tribulação que a terra vai passar?" Eu disse: "Eu gostei dessa interpretação". Então a noiva é tirada, sim. né. Para onde nós vamos? Nós vamos para o céu, né. Nós vamos para o céu, nós vamos ser redimidos nesse momento, né. Quem tiver morrido, em Cristo vai ressuscitar, quem estiver vivo vai ser transformado, 1 Tessalonicenses 4 fala isso, né. Eu já ia perguntar, assim, qual o texto, né, sobre Sim, arrebatamento, qual o texto base, né, aham. que a gente reforça Basicamente nós temos 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15 também que sim, fala sobre arrebatamento. E outros textos, né, João 14 e tudo mais. Mas esses são os principais. Então a igreja sobe com o Senhor, né. O que é que acontece lá em cima, né? O que é que a igreja vai estar fazendo lá? Porque aqui embaixo, no mundo, né, vai estar ocorrendo o quê? A tribulação, juízo de Deus sobre o mundo e sobre a própria nação de Israel, porque também sim. faz parte da 70 semanas, né. Então, enquanto eles estão o mundo vai estar sofrendo lá, nós vamos estar lá em cima, na chamada bodas do Cordeiro, festa de casamento do Senhor. Apocalipse capítulo 19 fala sobre isso, né. A igreja vai subir como noiva e vai casar, né, com o seu noivo, que é Jesus Cristo. E vai ter uma grande festa, né. Agora, eu creio que essa festa vai ser o tempo que a tribulação vai estar ocorrendo. Por que que eu falo isso? A festa de casamento dos judeus, né, do povo hebreu, você você sabe, durava 7 dias, né. Então uma festa de casamento era 7 dias, né. Então haja o Haja noivo o vinho. noivo tinha que ser granado, né, para bancar uma festa, mas era 7 dias, né. 7 dias, E como a gente está isso. falando de anos, então eu creio que aquele tempo lá em cima vai ser de O 7 anos também, por período de duração da da tribulação, tribulação. porque depois da tribulação, o que que vai acontecer? Final da tribulação,
o anticristo, o falso profeta e Satanás, chamada Trindade Diabólica, está ali quase para acabar com o povo de Deus, que não é a igreja, é a nação de Israel, nesse momento eles vão reconhecer que pisaram na bola, né? Então Jesus Cristo volta na chamada segunda vinda, né? E nós cremos que a igreja volta com ele, já não como noiva, mas como a esposa dele, Uhum. casada, depois daquela festa de casamento, Sim. né? Então, o que que nós vamos fazer depois do arrebatamento? Antes da segunda vinda, é estar nessa festa. Eu creio que nesse momento também é onde a gente vai receber os nossos galardões, que a Bíblia fala também que a igreja vai receber os galardões. Eu creio que é nesse período lá, no céu. Sim. E aí você falou sobre 2 coisas paralelas, né, a igreja sobe, está no céu com Cristo, bodas do Cordeiro e ao mesmo tempo, né, a grande A tribulação. grande Então o que vem ser essa temível grande Aham. tribulação? A grande tribulação. A grande tribulação, ela é a a última semana da profecia de Daniel, A a 70ª 70ª semana, semana, né. sim. Então, quando você estuda profecias bíblicas, você sabe que, Deus fez essa profecia lá, né, Daniel capítulo 9, né, onde ele falou que 70 semanas estavam determinadas sobre o seu povo e sua santa cidade. Quem era o povo? Israel. Qual era a cidade? Jerusalém. Então era 70 semanas. Agora, a Sim. gente sabe que essas semanas não são semanas de dias, mas são semanas de anos, né? E aí, quando você estuda, e ele até falou que quando ia começar as 70 semanas, que é da saída da ordem para restaurar Jerusalém, isso está lá em Neemias 2, né? Livro de Esdras também. Então, dali, nós sabemos que dessas 70 se cumpriram 69. 69 Pela contagem de anos, pela né, de lá contagem para de cá. anos. Sim. Então 69 eu acho que isso é 483 anos, né, porque 70 semanas de anos seria 490 anos, né. Então nós cremos que 69 semanas, ou seja, 463 anos já se cumpriram. Está faltando uma semana de anos, que é 7 anos, né, porque uma semana seria de anos, seria 7 anos, e é exatamente o tempo da tribulação. Então você pensa assim, entre a semana 69 e a última semana tem um tempo aqui, ou seja, tem uma dispensação que é a época da Da igreja. igreja. Então o grande argumento para a gente falar que nós não vamos passar pela tribulação, a igreja, é porque não é para nós. Isso é para purificar Israel, faz parte Entendemos lá. que essa última semana é exclusivamente para tratar com Israel, né, no Eu sentido sempre sim. coloco a grande tribulação ou a tribulação dos 7 anos, né? Porque ainda tem uma divisão dentro da própria tribulação, tem uma divisão dentro desses 7 Assim, anos. eu tenho ouvido falar, a gente tem estudo nesse sentido, né, que a grande tribulação é a segunda parte, né, É a dela. segunda parte, Sim, porque a tribulação ela dura 7 anos. Aí quando você estuda o livro de Apocalipse, você vê 2 termos lá, 1260 dias ou 42 meses. 1260 dias são 3 anos e meio. uhum, Aí tem alguns eventos que acontecem, né. Então, quando você pensa na tribulação, você tem que dividir ela em 3 partes, né. Você tem a primeira parte, que é os 3 anos e meio iniciais, você tem o meio da tribulação, né, e você tem os 3 anos e meio finais da sim, tribulação, que é esses 3 anos e meio finais que a gente chama de a grande tribulação. uhum. É como a gente fala, é quando o bicho vai pegar mesmo. Porque essa primeira parte aqui, é o momento que o anticristo, e nós entendemos que, seria o primeiro selo, né, ou o primeiro cavalo branco, é uma falsa paz que ele vai criar aqui, né, e depois ele no meio da tribulação ele vai se revelar como o anticristo mesmo, e a partir dali ele vai perseguir os judeus, não a igreja não está, a nação de Israel, né, que vai ser o povo de Deus. Então, a grande tribulação seria esses 3 anos e meio,
É, finais aí, uma onde coisa realmente as coisas vão assim, então acontecer. mas uma coisa importante de frisar aqui, é Deus tratando com a nação de Israel, mas a igreja não estará mais aqui, Não, mas vai ter muita gente que não se converteu, sim, que vai estar no mundo, então vai ser afetada vai por ser esse evento. afetada. É, exatamente. Por exemplo, a grande tribulação, né, quando começar mesmo de Deus, né, e a gente sabe que são de 7, né, os 7 selos, depois as 7 trombetas e as 7 taças, os 7 flagelos, né. A a grande tribulação é esses juízos de Deus, essas 21 pragas, isso são juízo de Deus sobre o mundo, que vai afetar todo mundo, né. A grande coisa, vai ter gente se convertendo na tribulação? Sim. A Apocalipse capítulo 7 fala de uma grande multidão que vai se converter, que vai se morrer e morre por quê? Morre pela perseguição do anticristo ou morre pelos próprios eventos da tribulação, porque vão estar aí, né? Ah, e, e a nação de Israel. Então, quando a gente pensa na tribulação, a gente tem que entender esses eventos, né? É onde é que está os selos, onde é que está as trombetas e onde é que está Sim. os flagelos, né? Então Ah, esses juízos são para essa segunda parte, né, é do mais a evento. segunda parte, pelo menos a gente crê, porque quando a gente vai para Apocalipse capítulo 6, quando começa a abertura dos selos, o primeiro selo é um cavalo branco com um cavaleiro. Nós cremos que esse cavalo branco e esse cavaleiro é o anticristo, o cavaleiro é o anticristo, né? O branco significa uma paz, mas é uma falsa paz. Sim, Porque que é porque vai ser característico do primeiro período, do né. primeiro período, Sim, né. Então nesse primeiro período, porque eu imagino assim, antes de começar a tribulação, qual foi o evento mundial que aconteceu? Foi o arrebatamento. Então pensa no arrebatamento, milhões de pessoas sumiram, simplesmente sumiram, desapareceram, né. O mundo vai entrar no caos. Vai entrar no sim, caos, de certa forma vai entrar no caos. Aí vamos falar que foi o ET, foi disco voador que veio, foi isso, foi aquilo. Quem vai botar ordem no mundo vai ser esse camarada chamado o anticristo. Então é nesse momento que ele vai se promover, né. Não se deve falar que a tribulação começa com o arrebatamento. Porque de acordo com a profecia de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27, a tribulação começa quando esse homem chamado Anticristo assinar um acordo de paz com a nação de Israel. No momento que ele assinar, que ele pegar a caneta, pode marcar 7 anos, é o tempo da tribulação. Ele vai fazer um acordo de 7 anos, no meio desse acordo, ele vai quebrar o acordo e ele vai perseguir, e aí que vai cair a ficha para a nação de Israel. Porque os 3 anos e meio iniciais, eles vão estar sendo enganados. Ele vai construir o templo, a gente sabe que o terceiro templo vai ser construído dos judeus, né? Já tem muita coisa tem preparada muita para coisa isso. acontecendo Pode, já, né. é verdade, É. tem muita coisa preparada para isso. O anticristo, de alguma forma, aí sim, sobrenatural, ele vai construir esse templo em 3 anos e meio, porque quando você vai para Apocalipse capítulo 11, você vê o templo lá, né, você vê o templo lá no meio da tribulação, onde o anjo manda João medir o templo e tudo mais, né. Então esses 3 anos e meio vai ser de uma falsa paz. O mundo vai prosperar de uma maneira sobrenatural também. Isso a gente sabe porque capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipse trata da economia e da política, de como vai ser no tempo da tribulação. Todo mundo vai estar milionário nesses 3 anos e meio. Quem vai dar isso? O anticristo, através da trindade diabólica. E aí, do meio da tribulação para frente, é que a coisa vai complicar. E aí, alguns vão se converter, não vão fazer parte da igreja. Esse grupo que se converte na tribulação é um outro grupo que a gente chama de os santos da tribulação, né? Quando você vai para Apocalipse capítulo 7, você vê um grupo chegando no céu. Um grupo chegando no céu, com palmas na mão, roupas brancas, eles chegam lá meio traumatizados, Jesus tem que enxugar dos olhos toda a lágrima. Isso não é a igreja. Dentro da nossa visão,
Esse é o povo que Esse são crentes que vão se converter na tribulação, porque na tribulação é assim, converteu, morreu. Não tem meio termo, né? Porque vai estar a perseguição do anticristo e vai estar o sistema do 666 lá também para achar, né? Então eles vão se converter e vão morrer, vão para o céu, mas vão morrer, né? Então aquilo que a gente vê nos filmes de ou nega Jesus e morre, isso é tribulação, mas isso não é a igreja. A sim. igreja já está lá redimida, curtindo a sua festa de casamento. É, essa questão, assim, quando nós falamos dos eventos, a pessoa associa ao fim do mundo, é a mesma coisa quando as pessoas também ficam associando ou cogitando quem é o anticristo, É, né? A discussão muito grande, né? Olha, é, fulano tem um governante mundial que está fazendo isso, aquilo, outro. Será que ele é o anticristo? E começa as é, discussões também, né? A é, confusão na cabeça das essas pessoas. discussões E até o 66 e também. até o 66. Eu sempre falo, não afirme, porque a gente não sabe. Por exemplo, essa questão de quem é o anticristo, né? E um dia, eu não sei por que a Igreja dos Irmãos tem essa, né? Alguém me falou um dia, não, o anticristo, ele vai ser judeu. Eu disse, mas de onde você tirou que ele vai ser judeu? Eu disse, não, não sei, sempre falaram que ele vai ser judeu. Eu disse, Sempre olha, não falaram. sei, se você for lá, porque o anticristo lá em Apocalipse 13 é a besta que surge do mar. Mar são nações. Pode ser Sim, que seja, mas pode ser que não seja. Então, você não afirma quem é o anticristo. Primeiro, o anticristo ele só vai se aparecer, se manifestar depois do arrebatamento. A gente não afirma, né? A questão do 666. O pessoal já errou tanto nisso, né? Por exemplo, 666 era o quê? O chip, lembra? É sim. chip na mão, não pode pôr chip, porque não sei o quê. Hoje nem, né? Chip, não, é luzinha aí vermelha, nem precisa mais. Já, ultrapassado. O 666 é o código de barras, porque aquele código de barra você faz as contas, É, já passou, sempre agora tem é uma QR novidade, Code, né? né? O 666, eu lembro dessa, é o www da internet, né? Porque o W é o Vav no hebraico que simboliza o 6, Eita. aí vai passando. O anticristo é o Bill Gates, porque pega o nome dele e faz as contas, é o Papa, eu sempre digo, não afirma, a gente não sabe, a gente Sim, não sabe. Se o arrebatamento acontecer daqui a 200 anos, imagina o que que a gente vai ter de tecnologia até lá, sim. né? Então eu digo, não afirma. Todo mundo que afirmou, errou Essas projeções é a mesma coisa com relação ao fim do mundo, o pessoal colocando também. data, né. Eu lembro que Uhum. a 99, final de 99, do ano 99 vai começar o ano 2000. 2000, E aí, meu eita. amigo, foi tanta conversa com relação a agora é o fim do É, mundo, agora é o fim do mundo. E eu lembro que eu fiquei impressionado com isso, porque eu comecei a ouvir tanta coisa, sim. aí, ah, 31 de dezembro de 99, aí eu fui dormir. E eu fiquei pensando, porque eu tinha ouvido muito sobre isso, né. E agora? Será que eu vou acordar? Eu vou O que que acordar, já vai acabou o mundo, acontecer? já É, acordar. Fiquei curioso, ansioso e curioso com relação a isso, né, mas influencia de certa forma, né, é. como algumas seitas, né, propagam o fim do mundo, então leva as pessoas a fazer loucuras, né. Então, não só com relação ao fim do mundo, mas com relação a 66, com relação É, ao a gente anticristo. não afirma. Eu quando ensino para os meus alunos, eu digo: "Não afirme, não afirme, não vem, se surgir, porque surgiu uma tecnologia", não afirme. E como eu disse, isso é palco para as coisas que tudo está caminhando para lá com Sim, não certeza, tem escapatória, né. né. As coisas no mundo, camada de ozônio, efeito estufa, com certeza essas coisas é para quando chegar lá, eles dizem: "Não, mas a gente já havia falado dessas coisas todas", né. Então a gente não pode afirmar. Eu quando estudei o livro de Apocalipse com o pastor, Bill Burke, missionário da nossa igreja, já está com o Senhor, e era interessante, com ele era uma viagem que a gente fazia com Apocalipse. Mas ele falou uma coisa, ele disse: "Olha, ah, tinha um livro que o homem escreveu sobre Apocalipse na década de 20 por ali, 30. Então tem uma parte no Apocalipse, no capítulo 13.
que o falso profeta, ele vai mandar o mundo, isso é na tribulação, vai Sim, mandar o mundo fazer uma imagem do anticristo. E essa imagem vai falar, vai fazer várias coisas, e essa imagem vai correr o mundo. Aí Sobel disse: Olha, sabe como aquele homem interpretou isso? Ele disse: Como é que é uma imagem que eles vão fazer lá em Israel, por ali, vai correr o mundo todo? Então o homem imaginou o seguinte: nessa época estava surgindo os aviões, era a questão dos aviões, né? E o homem disse: Sabe como é que vai ser isso? Eles vão pegar essa imagem, vão colocar dentro de um Boeing, e esse Boeing vai ficar voando por todas as cidades do mundo, apresentando. sim. Era a ideia dele na época, né? Mas hoje, satélite, internet, acontece uma coisa do outro lado do mundo, mesmo instante a gente já está vendo. Sim. E se for daqui a 200, 300, 500 anos mais para frente, né? Como é que vai ser? Quando fala que lá em Apocalipse 11 que as duas testemunhas que vão ser mortas pelo anticristo vão ficar expostas na praça lá em Jerusalém e todo mundo vai ver e vai fazer festa, né? No passado, a pessoa, como é que o homem morreu lá, a gente vai assistir, vai ver. Hoje, tranquilo pra gente, né? E se for mais pra frente? Que tecnologia, né? Sim. Eles estão falando como é, a holograma, sei lá, e você vai lá pro lugar lá, né? Tem aí o multiverso, não é isso? Multiverso, metaverso, né? E você já anda por aí. Imagina para frente. Então eu digo, não afirma, não afirma. Você afirmar, você vai errar. Quem é o anticristo, quem é o 66, vai furar, com certeza. Muito bem. E você falou do pastor Bill, né? Estudar o livro de Apocalipse, é uma viagem, né? Que se faz e a gente fica ouvindo essas coisas também, a gente fica viajando, né? Sim, esse A é mente vai embora, imaginando tanta coisa. E é a questão, por exemplo, de uma viagem, a nossa mente lá começa a uhum, ir longe, né? sim. Tentando assim, concretizar alguma coisa, né? Mas é muito É difícil, né? muito. Olha, Não tem como. dentro disso que você está falando, ô Daniel, você imagina o João, que é o João que teve a revelação do Apocalipse. Ele estava vendo o futuro. Agora, João era lá do primeiro século, e tudo mais. Aí, imagina ele vendo as coisas no futuro. Então é por isso que ele faz as comparações. Imagina João vendo um helicóptero. O que ele é? Que é isso? Né? Um avião voando, uma arma dessas, né? Então você começa a associar isso, né? Ele não sabia, então ele fazia, olha, era como e ele colocava algo que ele conhecia, né? Isso tem que ficar bem claro, né? Quando faz comparações, né? É, Pra gente ter uma ideia. esse é um outro ponto dentro da interpretação. E aí falando um pouco de Apocalipse, porque quando você lembra que eu falei que o livro de Apocalipse ele só é difícil se você não tem uma linha teológica para você entrar nele. Sim. Por exemplo, quando você estuda Apocalipse, tem pelo menos 3 ou 4 linhas dentro aí é, para a gente entender, né? Aí lá vem mais termos teológicos, né? Por exemplo, tem pessoas que interpretam o Apocalipse ah, com a visão preterista. O que é a visão preterista? Preterista é o passado. Então, tem grupos próximos de nós, né? Que para eles o Apocalipse já se cumpriu lá no primeiro século. Então, o Uhum. anticristo é o Nero e tal. Então, esses têm a visão preterista, né? Tem aqueles que têm a, a visão simbólica, né? Que tudo em Apocalipse é simbólico, é simbologia ali, né? Que não é literal, né? Nós da Igreja dos Irmãos, já pulando aqui para a Igreja dos Irmãos, nós temos a visão futurista. O que é a visão futurista? Nós entendemos que a maior parte de Apocalipse está para o futuro, que o Uhum. primeiro capítulo é o passado, né? O capítulo 2 e o capítulo 3 é o presente, e do capítulo 4, mais necessariamente do capítulo 5 para frente, está para o futuro.
É interessante que essa nossa interpretação, esse nosso esboço de Apocalipse, agora eu estou falando nós, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, pré-milenistas, Sim, né? Nós pegamos essa interpretação do próprio livro, porque quando você vai em Apocalipse 1, versículo 19, você vê que o anjo, Jesus fala para João: escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer. Então, o que que é as coisas que viste? É o capítulo 1, é a visão que ele teve de Jesus na ilha de Patmos. Isso é passado, né? As coisas que são é o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. O que que tem no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse? Mensagem às igrejas. Então, isso é presente. Esse é o tempo da igreja. Então, onde é que nós estamos hoje em Apocalipse? Dentro do 2 e do 3, né? Capítulo 4 até o final está para o futuro, para o futuro, ok? sim, Então, até para isso precisa se ter essa linha de interpretação aí. verdade. E aí nós cremos que Cristo vem reinar, né, literalmente, Uhum, né, depois da sim. tribulação. Então, ah, assim, descreva assim resumidamente como será esse reinado, né, literal de Cristo. É esse reinado que você comentou que os judeus, a nação de Israel espera, né? Exato. Então, mas como nós cremos que será esse reinado? Ok. Isso cai de novo dentro da linha teológica que a gente segue. Sim, Então, se nós somos dispensacionalistas, seguimos a linha dispensacionalista, então nós cremos que Israel é um povo distinto da igreja, né? Israel, Messias veio para Israel, Israel rejeitou, a igreja entrou, né? Mas um dia a igreja vai sair no arrebatamento e Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente começa a ver muitas promessas para a nação de Israel. Que tipo de promessa? Que um dia a nação vai reinar sobre o mundo todo. Que um dia a nação de Israel, através do seu Messias, vai reinar sobre o mundo todo, né? Então, há muito dessas promessas lá. Essas promessas já foram cumpridas? Não. Faltam ser cumpridas essas é promessas. quando pergunto para Jesus lá em Atos, né? Será esse o tempo que vai Exatamente. restaurar o reino a Israel, né? Exatamente. Qual foi o problema dos judeus? Os judeus, eles esperavam o Messias, o seu Messias, para que eles Hum, pudessem reinar sobre o mundo. Quando Jesus veio na primeira vinda, há 2000 anos atrás, você lembra que ah, na última semana, no chamado Domingo de Ramos, Jesus está entrando em Jerusalém, né? E você lembra da festa que eles estavam fazendo, Domingo de Ramos? Por que que eles estavam fazendo aquela festa naquele domingo, que era o domingo antes da Páscoa, né? Porque naquele momento eles estavam pensando: ele é o Messias que a gente tanto espera. Ele vai entrar em Jerusalém agora e ele vai botar para quebrar e a gente vai dominar esse mundo, a gente vai acabar com esses romanos e a gente vai agora vai, né? Por isso que eles estavam fazendo aquela festa. Eles estavam certos ou estavam errados? Eles estavam errados no tempo, porque sim. aquilo vai acontecer, mas não era ali, né? É ali na segunda vinda, né? E um bom tempo, né? É de erro. Então, quando Jesus entrou lá, e a primeira coisa que ele fez quando entrou em Jerusalém, o que foi? No outro dia, ele deu uma surra neles porque estavam fazendo bagunça no templo. Aí logo caiu a ficha, disse: o homem não fez nada do que a gente estava pensando, né? Por isso que aquelas mesmas pessoas que estavam lá no domingo de Ramos saudando Jesus, na sexta-feira estavam lá, crucifica, crucifica. Ou seja, olha, a gente pensou que era ele, mas não era, né? Sim. Então, eles tinham esse entendimento, né? Você mencionou naquele tempo que quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias, né? Aí diz lá, 40 dias fazendo o quê? Falando das coisas concernentes ao reino É o de Deus. reino. Ele estava falando do reino. Aí no último dia, um discípulo vem com aquela pergunta: Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino? O que que Jesus falou para ele? Não te compete, né? Conhecer.
Se fosse na minha Bíblia, eu ia dizer assim: "Não te interessa, não te Você precisa interessa, saber disso agora. não é para você saber isso agora", né. Então eles tinham isso. Aí o que é o milênio? O milênio é a promessa, é quando as promessas que não foram ainda cumpridas para a nação de Israel vão se cumprir no milênio. É esse reino do Nesse Messias. reino milenar, e nós cremos que esse reino é literal, não é um reino espiritual. Tem grupos que os chamados amilenistas, né, e Uhum. geralmente os amilenistas são aliancistas, né, então eles creem que esse reino já está hoje, né, que é um reino espiritual. Nós não cremos assim, nós da Igreja dos Irmãos Dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas, nós Sim, cremos que esse reino ele está lá para o futuro, né, e ele vai ser um reino literal, quando Jesus vai reinar a partir de Jerusalém, literalmente, e aí os judeus vão então finalmente ter as suas promessas cumpridas sim, ali. Então esse é o propósito do reino. sim. E aí, 2 coisas mais sobre, a gente tá fazendo essa ordem, né, Sim, e aí já chegou no milênio. estamos no milênio. Mas aí tem 2 coisas mais pra gente conversar. Primeiro, é a questão de juízos, né, julgamentos que haverá, Ok, e a questão do Armagedom. certo. Então, onde cada coisa se situa nessa Ok. ordem? Os juízos, você tem que pensar, são os julgamentos. Você São os tem que, julgamentos, é. você tem que pensar nos grupos. Então, a própria igreja ela vai ser julgada. A gente sabe disso, né? Ah, acho que é 2 Coríntios 5:10 ou 5:20, fala do tribunal de Cristo, Hum, né? E o texto de 1 Coríntios 3, quando Paulo está falando que as nossas obras elas vão ser julgadas, vão ser provadas pelo fogo, se é madeira, feno, palha ou ouro e pedras preciosas, né? Então está falando do julgamento. Então a igreja ela vai ser julgada não para efeito de condenação, mas para efeito de galardão. Eu creio que isso vai ser lá naquele tempo das bodas do Cordeiro, naqueles 7 anos rolando lá em cima. Aí a gente vai receber as recompensas do Senhor lá, né. A nação de Israel, esse para a igreja isso é para a é igreja, o tribunal de Cristo. tribunal de Cristo, Sim. tribunal de Cristo, Você tá. falou, né, situar cada grupo, né, para É cada situado cada julgamento. grupo. Quando nós pensamos na nação de Israel, a própria tribulação já é um juízo para eles, porque como ela é a última semana de Daniel, e quando você vai lá em Daniel e vê as profecias, o propósito das 70 semanas é a purificação de Israel para entrar no reino. Uhum. Então já vai ser o julgamento deles ali, né? E as nações vão ser julgadas também com a volta de Jesus. E aí você falou do Armagedon. O Armagedon, ele é na verdade, a palavra Armagedon não é muito. A gente sempre relaciona com catástrofe, com as guerras, e tudo, mas Armagedon vem da palavra Megido, que quer dizer um lugar. Então, o Vale de Megido é um lugar, hoje físico, que está lá ao norte de Israel, é uma planície, né? Uhum. Que está ali para cima de Israel, né? E no Antigo Testamento teve vários episódios lá. Então, esse Vale de Megido é onde as nações, no final da tribulação, todas as nações do mundo vão se reunir ali para finalmente acabar com a nação de Israel, nesse momento, no final da tribulação. Então, nesse momento que eles estão ali acampados, nesse vale de Megido, para essa guerra chamada Guerra do Armagedon, é que Jesus volta na segunda vinda para defender o seu povo, que são os judeus, não a Amém. igreja. A igreja já está para lá, né? Aliás, nós queremos que a igreja volta com Jesus nisso aí. Sim. Então, Salvar a nação de Israel e é específico, né, salvar a nação de Israel mesmo e as outras pessoas que não são judeus estão incluídas nisso. estão incluídas, por exemplo, a gente sabe que eh, vai ter muitas pessoas que, na tribulação, olhando para as coisas que vão estar acontecendo, que vão entender
e vão aceitar que esses judeus é o povo de Deus, e eles vão ajudar esses judeus. Você lembra aquele texto? Eu sei que a gente usa às vezes para missões, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas na época da tribulação que vão ajudar os judeus. Essa é que é a interpretação. Tanto é que isso está lá em Mateus 25, né? Logo depois do 24 que fala do tempo da tribulação. Sim. Eu sei que a gente usa para missões, que é bonitinho, né? Tive fome, né? Mas o contexto é esse: são pessoas que vão ajudar judeus a Nesse período. escaparem do anticristo, né? Sim. Então, o Armagedon é a guerra depois da tribulação. Depois do milênio também tem outra batalha, né? Quando Satanás reúne, consegue levar uma multidão Vai que vai estava no vai ser milênio, preso no começo, vai né, ser e vai preso no ser solto no começo, final. vai ser solto no final para ele alguém perguntou: "Por que nós vamos soltar o camarada?", né, se e deixar logo ele preso. Aproveita, deixa ele lá. É interessante porque, diz que ele vai arrastar uma grande A grande multidão. multidão. Quem é essa multidão que ele vai arrastar? É o pessoal que estava desfrutando no milênio. Sim, Desfrutando das coisas de um tempo de paz, de um tempo de prosperidade, mas o coração não estava para Deus, né. Então Satanás vem e leva esses camaradas para uma última guerra, né. E na verdade essa nem é Jesus, mas é o próprio Deus, e diz: "Olha, não vai ter guerra não, vai ser só assim ó, um acabou. sopro, acabou, pronto, acabou", né. Então há essas Eles 2 vão se batalhas. animar pra guerra, mas não vai ter, né. Não vai ter. O Armagedon sim, parece que vai ter Sim, uma batalhazinha lá, né, e tudo mais, mas é esse contexto aí que dessas sim. 2. Mas é muito interessante, né, essas coisas, porque, pensando no milênio, no reinado de Jesus literal, né, em Jerusalém, e o mundo inteiro vai ser afetado por esse reino, né, vai Sim, ser contemplado por esse reinado, mas ainda assim Satanás vai reunir uma grande multidão exatamente. para lutar contra o próprio Cristo, né. Exato. Mesmo as pessoas debaixo do reino físico de Sim, Cristo, né, então como é o coração do ser humano por causa do pecado, né. é. Então Ah, o estando lá, mas o coração coração não vai estar. Vai é, estar desfrutando da é, casa do homem, comendo, bebendo e tudo, mas no fim, mas o coração vai estar longe. Tanto é que quando Satanás é solto e faz assim: "Bora", aí eles já vão logo tentar. sim. Então, falando sobre essa parte final, falou do milênio, né, Uhum, esse ainda Satanás vai ser solto e vai conseguir ainda, um grande exército, uhum. mas não vai ter essa guerra, né, Sim. então e aí, vem um novo evento, e que a gente fala assim, aquela questão do aí sim é o fim do mundo, né, aí sim, esse mundo que nós conhecemos vai mudar, e aí Uhum. que a gente chama de novos céus e nova terra, né. Isso, o estado eterno. Então, dentro da nossa escatologia, essa é a parte final, né. Ah, então só para pegar aqui o gancho aqui, né. Então a gente tem o milênio, depois do milênio, então tem a última rebelião, quando Satanás é Sim, solto, né, então ele é derrotado, né, lançado para o lago de fogo, e aí nós temos então o chamado trono branco, né, o julgamento do trono branco. O trono branco é o julgamento de todos os ímpios, todos os ímpios. Então, desde Caim até o último ímpio que vai seguir a Satanás depois do milênio, ele vai ressuscitar no trono branco, no trono branco. Então, o ímpio, quando morre hoje, o que acontece com ele? Nós sabemos pela história que Jesus contou, não parábola, mas a história do rico e do Lázaro, sim. que o ímpio, que era o rico, ele estava num lugar chamado inferno. Agora, o inferno, a palavra inferno é Hades no grego, né? E tem toda a questão da mitologia do grego. Mas a ideia é que esses ímpios, eles estão nesse local chamado inferno, que é um local temporário, um lugar temporário. Mais de sofrimento, né. Exatamente. Aí, como é que eles estão lá hoje, né?
há uma falsa doutrina por aí chamado, e às vezes até isso confunde as pessoas, né, que a pessoa está dormindo, que o ímpio hoje está dormindo. E não está O sono da dormindo. alma. Chama sono da alma, né. Isso não é bíblico, porque Jesus disse que o rico estava no inferno bem acordado, consciente, né, sofrendo, estava sofrendo lá, porque ele fala para o Abraão, o pai Abraão, mandar o Lázaro molhar o dedo, e porque ele estava sofrendo naquelas chamas. Então a gente vê que ele não estava dormindo, ele estava consciente, ele estava até conhecendo, ele conheceu, ele reconheceu, o Lázaro que ele, tratou mal a vida toda, e ele até lembrou da vida dos vivos, quando ele Sim. falou dos irmãos dele, que era para ir lá ressuscitar o Lázaro, né, e tudo, e Abraão disse: "Não, eles têm a Bíblia, eles têm que ouvir, né, e se converter lá". Então, a doutrina do sono da alma, ela não é bíblica. Então o ímpio, se o ímpio morre hoje, então ele vai para o inferno, né, esse lugar temporário, vai ficar em sofrimento lá, até o dia que ele vai ser ressuscitado aqui no chamado trono branco, onde ele vai ser julgado, condenado e lançado para onde Satanás está, que é o lago de fogo, né. Depois disso, a gente tem o chamado estado eterno. Novos céus e nova terra. E aí vem a coisa, e aí, como é esse novo céu e nova terra, né? Tem alguns textos na Bíblia que a gente precisa ter o cuidado do que está falando, Sim. porque a Bíblia fala que a terra vai ser restaurada, e às vezes alguns textos está falando daquele momento do milênio, para o milênio, né? Se você vai lá no livro de Isaías, você lê lá que nesse período, o leão vai pastar toda vez eu esqueço se é ovelha, se é, né, a criança vai meter a mão no buraco de cobra e não vai acontecer nada, né, não vai ter arma. Isso está falando do milênio, que vai ser um tempo em que as coisas vão ser restauradas também, né. O Mar Morto vai produzir, peixe, né. A gente até canta aquela música, né, "Existe um rio, Senhor, que fluido", ele está falando do milênio, né. O novo céu e a nova terra é depois do milênio, né. Aí a gente entende a questão de novo céu, o que é isso? Deus vai destruir tudo e fazer tudo novo, né. Aí a gente sempre pensa essa questão da palavra novo, né. É novo de novo ou novo de que foi renovado? Né, se eu digo assim: "Ah, o meu carro é um carro novo", você pode pensar que eu comprei um outro carro, ou eu peguei o meu carro velho e Reformei, sim. reformei, né. A palavra novo céu e nova terra é essa ideia de renovado, Restauração, restaurado, que vai ser restaurado, todo esse mundo ele vai ser restaurado. Eu creio que ele vai voltar ao estado lá do jardim do Éden, né. E tem uma outra coisa nesse novo céu e nova terra, então a gente não vai para outros planetas e tudo mais, é aqui mesmo. Deus vai restaurar essa terra mesmo, ali depois de tudo isso, né? Que é a questão da Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém, ela desce do céu. E aí alguns grupos entendem que a Nova Jerusalém é a igreja. Não é a igreja. A Nova Jerusalém é uma cidade que vai ser a habitação da igreja e dos salvos no estado eterno. No estado eterno, novo céu e nova terra. E aí eu estava ouvindo alguém falando, disse, a gente sempre pensa que a gente vai passar a eternidade no céu, né? Mas se você ler Apocalipse, não, a gente vai passar a eternidade na Nova Jerusalém, numa nova terra. Mas fala novo céu também, né? Não sim. sei como é que vai ficar isso, só chegando lá para a gente ver, né? Então, esse é o estado Mas não é eterno. ruim de jeito nenhum. Com certeza não, né? Então, esse é o estado eterno, para a eternidade, né? Sim. De certa forma, o que é triste é que todo homem, no fim, ele é eterno. Alguns vão passar a eternidade com o Senhor, gozando das bênçãos do Senhor para toda a eternidade, e outros vão passar a eternidade
lá no lago de fogo, longe de Deus, sofrendo eternamente. Sim. Como eu falei, tem muita coisa para Muita se coisa. conversar sobre essa temática, né. Mas é maravilhoso a profundidade da palavra de Deus, né, com Uhum. relação ao que ela expõe. Sim, E e a gente percebe, assim, quão raso nós somos, às vezes, no sim. nosso entendimento, né. A gente fica anos e anos falando só sobre uma coisa, só sobre até ali naquele ponto, né. Uhum. Mas é valioso nos É aprofundarmos. valioso. E a minha exortação para os pastores precisa se pregar mais sobre isso, pregar mais sobre Sim. arrebatamento, pregar mais sobre a tribulação, pregar mais sobre o novo céu, nova terra, esses assuntos dentro da Fazer uma escatologia. sequência, né, Fazer uma dos sequência, eventos. fazer um Sim. estudo, né, falar sobre essas coisas, né. Isso é importante, porque quando vem um evento desse mundial, e vai vir outros e outros e outros, o povo não fica como fica, tem ficado quando essas coisas começam, né, perdido, sem saber, já é o final do mundo, de tudo já vai acabar e tudo mais. Não, tem muita coisa para rolar ainda. Muito bem, como nós falamos, tem muita coisa, falar de É. escatologia, Então, isso fim aqui é do um mundo, resumão. é só um resumão isso, né. Tem muita Tá coisa para certo, rolar ainda. é Então, se verdade. o arrebatamento acontecesse hoje, o que ainda ia rolar? Surgimento do anticristo, 7 anos de tribulação, a partir do momento que ele assina, e a gente não sabe esse tempo, que pode Sim. ser logo, pode ser demorar, 7 anos, Armagedon, volta de Jesus, julgamento das nações, 1000 anos ainda para frente, depois Satanás é solto, julgamento do trono branco, que a gente não falou, né, o trono branco, ainda falando dessa questão do juízo, é o julgamento dos ímpios. Assim faltou isso, né. Julgamento dos ímpios, né. Todo ímpio, desde Caim, se a gente coloca Caim como o primeiro ímpio, né, eles eles vão ressuscitar lá no final do milênio, depois dessa batalha, no chamado trono branco. Sim. E eles vão ser julgados Apesar do nome e ser bonito, condenados, né, apesar trono de branco. exatamente, né. Então o trono branco não é para nós, para a igreja. Eu sempre brinco, né, se você dormir hoje e acordar com um trono branco na sua frente, sinto muito, mas já era. Brincadeira de mau gosto, né. Mas o ímpio vai acordar lá. Muito Acordar bom. não, não Não, acordar, não cremos no na coisa do sono da alma, né. Ah, sim. mas ele vai ressuscitar lá para ser condenado, né, e ele vai para o lugar, onde Satanás vai estar, É, que é o lago de fogo. a questão nesse período, né, estão no inferno, que é um lugar temporário, né, Sim, e inferno é um depois lugar encerra temporário. jogando tudo no lago de fogo, Lago né. de fogo. O Lago de fogo Só é o último estágio. sim, só vai É o último piorar a estágio. situação, né. É. Hoje no Lago de Fogo não tem ninguém. Os primeiros habitantes do Lago de Fogo vão ser o falso profeta e, e o anticristo, que vão ser jogados lá no fina na depois do Armagedon, na volta de Jesus, eles vão ser jogados, para o Lago de Fogo. E eles vão ficar lá, o seu Bill dizia, né, vão ficar se curtindo só os 2 lá por 1000 anos, que é o tempo do milênio. Satanás ele é preso. Aí depois recebe visita, né. Aí depois eles vão Tá receber o certo. chefão deles, que é Satanás, né, e os ímpios que decidiram seguir Satanás e vão para lá, onde ele está. Sim. Então, assim, pra gente fechar, ou a gente poderia dizer assim, dar uma pausa nessa conversa, né, Uhum, porque a gente exorta o pessoal a estudar mais sobre isso, né, então tem muita coisa, assim, que fala sobre a grandeza de Deus, né, fala sobre a glória dele, fala uhum. sobre esperança também. Então, dê uma palavra, assim, breve para encher nosso coração de alegria e esperança, nós como cristãos, né, segundo o que nós Uhum. cremos, do que vai acontecer. Uma palavra final palavra de exortação diante desses assuntos. Muito bem. É aquilo que eu falei no início, se você sabe como as coisas vão terminar, você fica em paz, você fica tranquilo. O pessoal pode falar que pode vir até outra pandemia, pode estourar a terceira guerra, né, pode vir daqui a pouco, eles vão falar que tem um cometa vindo, vai passar raspando a Terra, aí já vai ser outra coisa, né.
mas a palavra de esperança é que todas as coisas Sim, já estão, determinadas pelo Senhor, né. E a gente sabe como as coisas vão terminar? Sabe. Tá lá na palavra, livro de Apocalipse, essas coisas todas, né. Então essa é a palavra. O livro de Apocalipse não deve ser um livro como é hoje, de medo. Pessoas quando falam em Apocalipse, livro, lê todos os livros, menos o Apocalipse. Mas lá é que está a nossa esperança, de onde a gente vai passar a nossa eternidade, como é que vai ser a nossa eternidade, né. Então, olhando para a minha experiência, eu sabendo dessas coisas, fico em paz com qualquer coisa, né, que venha aí pela frente, que estoure aí no mundo, é tranquilo, tranquilo para mim. E sabendo isso, ajudar aqueles que não, têm essa esperança, né. sim, isso mesmo. Sim. Pois bem, pessoal, estamos aqui, como eu falei, dando uma pausa nessa conversa, né, mas nosso programa está sendo encerrado, agradecendo a Deus pela vida do Ricardo, que se propôs Amém. estar conosco para bater esse papo legal sobre escatologia. Espero que você seja grandemente abençoado com essas informações, né, e assista, compartilhe, curta lá leia, ouça lá as questões das passagens bíblicas que foram citadas, vá lá, verifique realmente se está tudo de acordo, né. Então, nós sabemos que tem muita coisa diferente do que nós pensamos, do que nós colocamos aqui, mas acima de todas as coisas que você esteja em paz, que o seu coração esteja cheio de esperança, Hum. né, na glória de Deus, com tudo que ele tem prometido em sua palavra, tá bom? Agradecemos sua parceria nesse projeto. Deus abençoe grandemente sua vida. Abraço. Amém.